Obrigada, Celso. A gente estava até nessa conversa aqui, exatamente eu estava perguntando a opinião da Salete por conta de uma reportagem que eu tinha lido ali, que o Credit Suisse estava elevando, né, as nossas projeções econômicas. Não sei se você estava ouvindo aqui o papo um pouco antes, mas ele trouxe ali, na verdade, né, uma projeção de um crescimento econômico para o Brasil, agora em 2022, de 1,4%. Anteriormente, a previsão estava em 0,2% no começo do ano, trouxe agora 1,4%. Poxa, ótimo, a notícia parece ser muito boa, né? Essa revisão veio aí acima por conta daquela notícia dos serviços, o volume de serviços aqui no Brasil que cresceu no mês de março, 1,7% em relação a fevereiro, mas porém, né, a gente traz ali algumas preocupações, que era o que eu estava falando com a Salete. A gente está vendo as previsões de um crescimento menor para a China, a gente está vendo umas previsões de crescimento para países, né, de primeiro mundo menores, de até estagflação em alguns deles, a Europa muito preocupada, o Banco da Inglaterra bem preocupado em relação à alta da inflação, a questão também nos Estados Unidos de alta de juros. Aí a gente vê uma projeção muito boa para o Brasil. Como que está a sua visão em relação a isso, né? Depois eu vou entrar em mercado, mas eu queria entender se você aí acredita realmente que a gente possa sair aí à frente aí, né? Um país emergente sair até à frente de outros países em relação a crescimento, trazendo essa projeção de 1,4% aí do Credit Suisse. Bradesco, Celso, Bradesco hoje também dando revisão de crescimento, Bradesco 1,5%. Você compartilha com essas projeções? Eu diria que, assim, o que a gente está vivenciando não é só, por um lado, o mundo está piorando o que a gente está vendo. Crescimento econômico pior, revisado União Europeia para baixo, que estava atrasado, né? Estava com a inflação de 3,5% por ano, a inflação lá está 7,5%. Estados Unidos também, China também, mas a China eu acho que foi o mais pontual. A gente discutiu até um pouco sobre isso na semana passada, sobre as restrições. China vai começar a abrir agora, está se falando que em junho totalmente, mas em alguns lugares eles liberaram as pessoas a irem aos mercados, né? As coisas meio bizarras, as pessoas não podiam ir ao mercado comprar. Mas eles começaram a liberar e isso gerou um efeito levemente positivo. O que eu acho que esses números também estão melhores, né, por conta das exportações, e o Brasil tende a ganhar market share em relação a alguns países. Por quê? Eu estava vendo, por exemplo, a OTAN, aí em conjunto, né, os países ali aliados, pedindo para a China não ajudar a Rússia. A Turquia brigando, falando que não vai aceitar, vai ser voto contra a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN. Então, quando a gente analisa esses países, a gente falou também um pouco sobre isso na semana passada, a Rússia perdendo espaço, market share, a China também nas suas exportações, provavelmente por conta desse apoio da Rússia. Turquia, outro país emergente, o Brasil se beneficia desse cenário. Lembrando, né, não dá para dizer felizmente ou infelizmente, mas é isso que a gente tem, até porque houve uma desindustrialização do Brasil ali depois da crise de 2008. Nós somos um celeiro do mundo, nós somos exportadores de commodities, de proteína, de soja e de milho. Então, o mundo vai continuar crescendo nessa parte de consumo de alimentos, proteína, número dos habitantes, né, continua crescendo, então o Brasil se beneficia em relação a isso. Olhando os números internos, também positivos, principalmente pela parte de serviços, da reabertura. Eu vi, vocês estavam falando um pouco antes sobre a dívida pública. Tem que lembrar que a dívida pública sobre PIB, no ano passado, tinha projeção de superar 100%, e aí você teve o efeito de maior crescimento econômico aqui no Brasil, mas também o efeito inflacionário. A inflação auxilia o governo a arrecadar mais, por conta de repasse de preços. Então, quando a gente olha, acredito sim que esse hoje, olhando o PIB, ele possa superar 1%. Pelas exportações, acho que China tende a voltar ao normal aí em breve, a gente está vendo isso, vários navios parados nos portos, a produção também voltar com o fim ou a redução das restrições por lá de mobilidade, mas também por conta do efeito doméstico também de consumo. A gente está falando de auxílios, a manutenção dos auxílios por um tempo, o governo dando dinheiro, aí é uma outra discussão, aí bate de novo no fiscal. Hoje o fiscal é ruim, né, ter 79% de dívida pública sobre PIB, mas está melhor do que se imaginava anteriormente. E crescimento, que foi revisado muito para baixo, acho que pode estar beirando, sim, acima de 1%, entre 1% a 1,5%, pelos números que a gente está vendo, os números desse ano, né, iniciais aí do ano.